É... Muita curiosidade. A gente dá muita risada. É assim que a minha começou o outro. Já fazer depois o making off. Making off do que fala. Ai, ai. Bom, estamos aqui na fluência do nosso trabalho, que é o nosso Papo Consciente. Eu, Sérgio Prankiewicz, Rinaldo Rocha, eu, Rami Xanaitá, Sapiará. Assim que nós nos reconhecemos. E esse é um trabalho de propósito. E por isso mesmo, não é, Sapiará? Que a gente precisa do seu joinha aí, tá? Do seu joinha no vídeo, compartilhar, mandar sugestões. Não esqueça de mandar sugestões, que é muito importante. Porque você vai mandando e a gente vai respondendo, vai conversando, vai ampliando os temas. Que é tão gostoso esse nosso papo. Aliás, a gente dá risada, a gente começa dando risada, termina dando risada, e a gente vai num universo tão gigantesco. E nesse universo agora a gente vai falar sobre o tempo, né? Tempo, isso é fundamental para a vida. Quanto tempo? O quanto de tempo, quanto tempo, né? Tudo é uma questão crucial, né? Esse tempo aí de você pegar e saber lidar com ele de forma a ele ser produtivo e consciente. Passamos 9 meses dentro da barriga de uma mulher, de uma mãe. É um tempo. Passamos um tempo para crescer, temos um tempo para comer, temos o tempo para pensar, para produzir qualquer coisa na nossa vida, a gente tem o tempo. Mas qual será o nosso tempo, né? Como que é esse tempo dentro de cada um de nós? Porque pela ansiedade, às vezes o tempo não chega. Quantos e quantos momentos todos nós sentimos tal ansiedade que a gente quer que o tempo fosse mais rápido, passasse mais depressa, né? Resolvesse mais rápido. Às vezes até numa situação de doença, poxa, né? Estou vivenciando, estou cuidando de alguém, auxiliando alguém, e esse tempo é sofrido, pesado, e essas são as nossas dores. Então vamos conversar um pouco sobre essa questão do tempo, até para entender melhor a transformação dessas dores, né? Sim, eu vejo assim que o tempo, né, por ser uma percepção e por ser conforme eu estou naquele momento, né, a coisa do ser e estar, né, eu estou naquele momento sentindo a dor do tempo, ou eu sou em profundidade comigo como um todo para compreender a dor daquele tempo, como uma forma de crescimento, como uma forma que tudo precisa ter um ciclo, que ele precisa ter um começo, meio e fim, e eu preciso ser consciente de que é assim o tempo, e por isso que é bom que nós temos tempo, apesar de ser aparentemente curto ou aparentemente longo, conforme a situação, né? Essa variabilidade do tempo, que acho que é a beleza do tempo, né? De que a gente pode escolher como a gente olha para ele, para esse tempo. É uma percepção atemporal mesmo, né? O tempo é atemporal. O tempo é atemporal. Aliás, nós estamos gravando. Você assistindo, você está vendo o passado no seu presente. E esse passado é tão presente agora enquanto você está assistindo isto, é tão vivo. E altera o seu futuro. E altera o futuro, vai estimular caminhos para o futuro. Então essa percepção atemporal nos dá a sensação de continuidade, nos dá a sensação de fluência. Porque se acreditarmos que há um limite, a gente vivencia esse limite. A nossa história acaba sendo escrita mediante esse limite. É aquela questão que a gente falou até do livro, né? Você estava lendo o livro, tal, pego o livro, estou naquele tempo do livro. Tá bom, acabei de ler o livro, tem continuidade? Não tem? Vou criar continuidade na minha cabeça? Poxa vida, o autor do livro, a editora, não editou de novo um novo capítulo do livro, uma nova história, seja uma série, seja o que for, né? Aí vou criar na minha cabeça, eu fico imaginando como aquelas imagens poderiam... Quer dizer, eu tenho a possibilidade de fazer essa dinâmica atemporal. Se eu trabalhar bem com ela, eu posso melhorar e sair desse limite que eu me imponho de tempo, que muitas e muitas vezes
dá o impacto da ansiedade, do medo de não conseguir, de não resolver, que não vai dar tempo. Se eu não fizer isso na minha vida, eu vou fazer só quando velho. Veja como a gente se cobra, né? É uma autocobrança, não vai dar tempo para eu viver. Poxa, mas eu não estou vivendo então já agora, né? Eu já estou desgastando, perdendo tempo agora. O que eu posso fazer no agora? Se eu faço no agora, eu tenho essa amplitude em relação ao meu passado, ao meu futuro. Bonito, bonito, bonito. Então como tudo é uma questão de clareza, né? É uma questão de que você precisa parar. Parar, não o tempo, mas parar para observar o tempo, né? E que ele lhe dá a oportunidade, né? Que às vezes eu falo em algumas palestras isso, que você só vê alguma coisa nessa dimensão se houver tempo. Vamos supor que não existisse o tempo de observar, que é sempre no agora, mas ele, para nossa mente, ele é uma construção. Então, assim, eu vejo a minha mão, eu preciso 1, 2, 3 segundos para ver ela. Se eu acelerar a velocidade, eu já não vejo. Então, você vê como essa coisa de velocidade, tempo, ele vai se tornando real e não real a todo instante. E por ser tudo isso, ele compõe uma realidade maior. Então, o tempo, ele é um dilema, né? Tem até aí, né? Deus do tempo, lá grego, da época da mitologia, que é Cronos. Dedicou-se um deus para isso, né, dessas mitologias, né, porque de tanto que é um tema importante. Um tema importante para ser discutido, pensado e vivido. Né, vivido como uma expressão que tem que ser dedicada à atenção para ser bem comungada. Né? É o meu tempo, é o comum que nós estamos aqui agora, temos vários afazeres, mas estamos trabalhando no tempo do agora para levar algo para frente. Algo de propósito, algo de futuro, algo de informação para as pessoas e para nós também aprendermos e reaprendermos coisas que o tempo nos permite fazer. Você veja, nos meus trabalhos com o envelhecimento, principalmente de cursos que eu ensino, como a gente pode trabalhar o envelhecimento de forma natural e não o envelhecimento acelerado. E envelhecimento acelerado é o quê? É quando começamos a não dar para o nosso organismo aquilo que ele necessita. A gente esquece de dar a nutrição correta, o espaço correto, o exercício correto, o tempo correto. E aí aceleramos o envelhecimento do nosso corpo, do nosso organismo, da nossa pele e tudo mais. Então existem vários caminhos para transformar isto. E esses caminhos começam trabalhando exatamente com o tempo. A nossa célula, para ela existir, ela tem um ciclo celular, ela tem um tempo. Se ela não realizar esse tempo no seu movimento correto, pode produzir uma célula cancerígena. Pode produzir uma célula que vai destruir, acabar com aquele tempo de vida da pessoa. Quando no nosso código genético, ali está passando várias informações que vão formar o cromossomo, que é aquele conteúdo genético. Aquele cromossomo tem uma partezinha no ápice dele que demarca o nosso tempo de vida. Olha que coisa, que se chama telômero. Esse telômero, a partir dos 20 anos, 26 anos, ele acelera diminuir o tamanho dele. E há muitos impactos na nossa vida que esse acelerar é tão gigantesco que a pessoa já entra em doenças crônicas. Tudo aquilo que precisava aparecer, infelizmente, de ruim, começa a aparecer no corpo da pessoa. E aí a pessoa vai ficando doente, o envelhecimento é maior, e aí você vê a queda daquela pessoa por causa disto. Então existem caminhos para nutrir esse meio, para transformar esse envelhecimento acelerado. E esta é uma questão da pessoa não saber lidar com o tempo. Porque ela não sabe lidar com o tempo de se alimentar, ela não sabe lidar com o tempo dela relaxar,
de dormir de forma eficiente. Isso são coisas práticas da vida, mas que necessita essa consciência do tempo, porque não pense que o que nós estamos fazendo agora não vai refletir no nosso futuro, porque vai e reflete, e a gente já tem, e você também tem um monte de experiência, você sabe disso, né? Nós sabemos disso, nós passamos por isso, né? Então o acúmulo dos nossos passados, de todas as vivências que tivemos no passado, seja que área for, emocional, física, mental, de trabalho, o que for, né? Esse acúmulo ali, mas a falta de fluência na continuidade da nossa vida futura, ela não nos deixa vivenciar bem o presente, e isso significa que a gente não vai ter um futuro como a gente esperava. Por quê? Porque a gente não está lidando bem com o tempo, não está dando o tempo para crescermos, para desenvolvermos, para melhorarmos, para cuidar da nossa saúde. E isso é que gera as doenças de ansiedade, né? É isso aí. Estresse, depressão, que os males do século XXI. Então, Rivotril, um dos medicamentos mais utilizados no Brasil. Então isso é triste. Isso é triste. Eu estava vendo uma palestra de uma startup que eles trabalham as crianças não para olhar só a questão do desenvolvimento dela em notas, mas a questão cognitiva. E ele estava lá falando, e eles conseguiram mudar vários diagnósticos de tipo aquele déficit de atenção, sim. Pelo fato da pessoa cognitivamente estar assim entediado só de ir na escola, então perde atenção, aquela coisa toda. E falou o seguinte, que tem escolas que colocavam, hoje isso vem sendo mais policiado, a Ritalina, né, que é aquele, sim, na água da escola, achando que isso aí ia corrigir vários desses problemas no atacado. Então olha que distúrbio de tempo. Exatamente. Entender o tempo, então eles estão trabalhando o quê? Vamos trabalhar no tempo, a cognição, tempo de cognição das pessoas, para que ela se interesse pelo aprendizado. Então você vê como isso vai dando consequências, a questão do tempo, assim, muito sérias. E consequências, além de sérias, elas estabelecem realidades absurdas, né? Absurdas. Como a gente começou num vídeo bem lá atrás, falando da questão de uma certa operação, cirurgia que era feita, um procedimento, infelizmente, dentro da medicina há muito tempo atrás, que dividia os dois hemisférios cerebrais. Lobotomia, era isso? Lobotomia. Então, né, os lobos eram divididos e a pessoa vegetava. E por que era feito isso? Porque a pessoa tinha crise de ansiedade, depressão, então se achava que era um meio, ou de agressividade, que era um meio para a pessoa melhorar, entendeu? Dividir não resolve. Dividir nunca fez a coisa acontecer legal, né? Então, essa questão de perceber o seu tempo, perceber aliás, esse perceber o tempo, ele já dá um sentido de multiplicar o tempo. Isso que eu ia falar, sério. Não é dividir o tempo, é multiplicar o tempo. Eu vou dividir o meu tempo em horas, em minutos, em segundos. Eu vou dividir o meu tempo para fazer isso, para fazer aquilo outro. Não, eu vou trabalhar com o meu tempo em cada etapa que vai multiplicando a outra. Existe um elo, um acordo muito bem trabalhado nessas situações, né? É o que a gente falou, né? Quando é lei natural, as células elas não vão dividindo, elas vão multiplicando. Exatamente. Né? É natural. Exatamente. Então você tem uma célula, vira 2, vira 4, vira 8, ela vai fazendo um processo de crescimento em que elas se reúnem, expandem já com o conteúdo de cada célula, com o conteúdo contido na outra. Né? É isso aí. E ela vai empurrando aquela informação. É isso aí. No meio da ciência oficial é chamado de divisão celular, mas a observação do fato é uma multiplicação celular. Aliás, aquela célula primeira, depois ela se diferencia. Então, a célula que nós temos em outras partes do corpo veio de uma mesma célula, que pela região onde ela se estabelece, ela vai tendo a diferenciação. Veja, ela fez um novo movimento, né?
Ela multiplicou outros elementos nela para viver e compor as células do cérebro, as células do coração, e assim vai, de cada órgão do nosso corpo. E isso é natural. Não fui eu que inventei, não foi você que inventou, nós vivemos isso. Nós vivemos. E quando a gente percebe esses movimentos da vida, nós começamos a perceber melhor o nosso tempo. Esse aprendizado do tempo, essa questão de quando a gente olha a natureza, né? Nami nos ensina muito com relação a aprender com a natureza. Ela tem uma forma de se comunicar. Que se a gente parar o tempo para observar, a gente vai entender muita coisa sem uma comunicação verbal. É isso aí. Né? E como as leis naturais, elas são realmente naturais e acontecem independente de cada coisa. E quando a gente estava falando da célula, a célula respeita a origem. Isso aí. Pode ver que ela é a mesma multiplicada. Isso aí. Né? Então imagina o tempo respeitando a origem multiplicado. Se a gente conseguir trazer a lei natural para o tempo, que é natural, e entender que ele é um ambiente fértil para a multiplicação e não para a divisão. Como o mundo seria, né? É isso aí. Como o mundo seria, como nós podemos colaborar com o mundo com uma pequena atitude consciente com relação ao tempo e trabalhar o tempo produtivamente de diversas formas, compreendendo os ciclos. Então, é engraçado como tudo amarra, né? Tudo é em elo, tudo fica assim, junto e que forma assim um jeito de viver. Né? Que o que a gente quer é isso, né? Viver bem, né? Viver bem de acordo com as leis naturais para que seja harmônico e fluente. Então, o tempo, né? Que por isso que nós estamos trazendo a mim vem trazendo essa sabedoria do tempo, para que a gente comungue com ela positivamente. E eu sempre faço a pergunta no meio do negócio, mas como? Nós temos várias situações. Como? Aí não tem aquela receita, na minha visão, mas tem assim a observação de várias partes. Sim, isso aí. Várias partes sendo equilibradas, né, na continuidade. E elas vão se entrecruzando, se reunindo, favorecendo a multiplicação das coisas. A gente está falando de uma espécie de biologia do sucesso. Interessante. Biologia do sucesso. Biologia do sucesso. Se a gente pensar no que diz respeito ao empreendedor e fazer esta observação da biologia, por exemplo, celular, com o caminho de um empreendedor, então o que precisa primeiro ali existir, né? Para existir uma célula, precisa existir os nutrientes, os elementos que constituem uma célula, que são os átomos, que são vários elementos, e esses elementos são nutrientes para a vida. Se não tiver aqueles nutrientes para a vida, aquela ideia, aquela célula, aquele empreendimento, aquela observação, aquela missão, aquela visão, aqueles valores não existem. São esses nutrientes que farão com que esses elementos transcreva a história, o DNA, o caminho do que vai acontecer. Então, o antes é muito importante, e o antes precisa de um tempo para a gente trabalhar ele. Porque se a gente já quer ir direto na coisa, não vai funcionar. Como cada fase precisa do agora. Né? Exatamente. E mesmo no ciclo celular existem células dentro da biologia que são células killer, matadoras. O que elas fazem? Se uma célula não estiver bem, ela termina a vida daquela célula para ela não virar uma célula cancerígena. Então é algo importante ali no ciclo de vida celular. Então, se passou ali e não está bem, morreu. Isso também no caminho do desenvolvimento e do sucesso. Tem coisas que a gente precisa terminar para iniciar outras. Também não adianta a gente aceitar qualquer coisa de qualquer jeito e de qualquer forma. Então essa é uma biologia do sucesso. Bom tema, hein? É isso aí. Na próxima, né? Na próxima, falar da biologia do sucesso, que é uma coisa assim que todo mundo se preocupa com isso, né? Então. Não a biologia, que agora me trouxe esse conceito, mas com o sucesso. Agora imagina a biologia do sucesso. Então, isso aí. Aí você pode virar uma tese. É o próximo nosso. Nós estamos terminando praticamente aqui, né? Exato. Esse é o próximo tema para o próximo vídeo. Biologia do sucesso. Vai ser interessante, não percam aí. E não esquece. É isso aí. Dá o joinha. Isso aí. Coloquem sugestões, perguntas, sugestões de temas, caso vocês queiram um tema, a gente pode discorrer sobre esse tema. E aquela história lá. Segue, compartilha.
né? Isso é muito importante, né? E a gente está fazendo aqui de coração todo esse trabalho para que ele flua com bons frutos. É isso aí. E o tempo seja bem aproveitado. Aproveitado, seja um tempo bom. Cabeça boa sempre, né? É isso aí. E manda ver, né? Manda ver, manda ver. Obrigado. Até mais. Até mais, gente. Valeu. Obrigado.